Graças e paz, irmãos. Estou um pouco incomodado desde ontem, tenho orado, clamado ao Senhor por isso, para entender e discernir. E tem uma passagem que nós meditamos essa semana, diaconia, que é em Atos 16. E tem um momento aqui que é o encontro de Paulo com a família de Lídia, né? Aonde Paulo desce a um lugar à praia que eles julgavam ser um lugar de oração, e eles encontram esse lugar e eles ali tem um momento de compartilhar da palavra. No verso 14, no finalzinho do verso 14, vamos ler ele inteiro. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. E hoje, pensando algumas coisas e tentando discernir, conversei até com o diácono Leandro ali no meio. Cara, tem alguma coisa esquisita, não sei se é em mim, não sei se é aqui. Irmãos, pode sentar, isso. Obrigado, pastor. Só continua conectado aqui. Eu sei que eu sou meio esquisito, né? Mas Roberto acabou de me lembrar que tem uma coisa esquisita, não sou eu somente. E ali o Senhor me lembrou que quem abriu o coração foi Ele. E especificamente sobre aquilo que o Senhor vai falar, sobre o compartilhar da palavra dEle, e sobre o que nós precisamos capturar, porque todos eram tementes a Deus. Os irmãos que estavam naquele lugar de oração eram tementes a Deus. O que faltava então para eles? Abrir o coração. E uma coisa, irmãos, me saltou aos meus olhos aqui também. Para abrir o coração, precisa ser temente a Deus, precisa estar no lugar de oração, mas não só isso. Eles queriam ouvir quem carregava a palavra. Eles queriam ouvir. E eu quero clamar justamente sobre isso. Senhor, estamos reunidos em um lugar de oração. Estamos no ponto de encontro do movimento do Teu Espírito de forma coletiva. E nós cremos nisso, nós confiamos nisso. E até aqui cremos que o Espírito nos conduziu nesse tempo. Ah, Senhor, mas eu creio que tem algo da palavra a ser liberada para nós que só o Senhor pode abrir. Então nós estamos aqui e nós queremos isso, Senhor. Eu quero isso, Senhor. Eu quero aquilo que eu não consigo alcançar ainda. Eu quero aquilo que eu ainda não consigo entender. E eu clamo, ó Espírito, abre o meu coração. Abre o meu coração. Abre o coração dos meus irmãos para capturar, Senhor. Capturar a palavra específica. Capturar a palavra que ainda precisa ser destravada. Reter aquilo que é teu. Reter aquilo que é teu. Aquilo que é precioso, Senhor. Aquilo que eu preciso entender. Aquilo que vai fazer eu andar um pouco mais. Aquilo que vai realmente transformar o meu interior. Aquilo que eu vou mastigar durante a semana toda. Aquilo que eu vou deglutir. Aquilo que vai ficar amargo no meu coração, no meu estômago, mas vai transformar a minha vida. Ah, Espírito, gera em nós
esse ímpeto de querer alcançar essa palavra. Gera em nós, Senhor, esse querer, essa ânsia, essa sede, essa fome. Gera em nós, Espírito. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Shaina na socoria manatoria cachá. Queria na sototoria bacaqueane. Gera em nós, Espírito. Gera em nós, Espírito, a fome, a sede necessária para esse período da palavra. Gera em nós e vem como uma chave, Senhor. Uma chave que só cabe no meu coração, no coração dos meus irmãos. E abre ele. Abre ele, Espírito. Em nome de Jesus. Ai, Deus. O Ada vai buscar água, irmãos. Prestem atenção nessa cena, por favor. Vocês querem me ouvir essa manhã, irmãos? Na verdade, vocês querem ouvir o que o Senhor quer falar a partir de mim? É uma mensagem um tanto... O Senhor tem me desafiado, né? Ultimamente, e ela foge um pouco do jeito que eu ministro, porque são alguns textos longos que estão trazendo para mim a mesma conexão, a mesma ideia, e eu não vou deixar de ler nenhum. E eu preciso que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, amém? Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Do versículo 15 em diante. Essa palavra começou a nascer no meu coração há algumas semanas. E eu compartilhei com Ada, se eu não me engano, sobre isso. E de fato, ela vem ganhando cada vez mais sentido no meu coração. E que o Senhor possa muito falar ao nosso coração, amém, meus irmãos? Versículo 15 diz: Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhece o coração de todos. Revela-nos qual desses 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado,
do qual Judas se transviou, e indo para o seu próprio lugar, e o lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Esse é o primeiro texto em que Lucas narra por favor, mano. Obrigado, Ada. Lucas está narrando esse contexto histórico que parece ser despretensioso, mas os irmãos, eles procuravam a todo tempo recorrer à Escritura e saber o que o Senhor havia dito para que ela continuasse a se cumprir. Assim como nos dias de Jesus, Jesus ia andando e as Escrituras iam se cumprindo e Jesus ia trazendo isso à memória. Agora Pedro, ele levanta e fala: olha, o que aconteceu foi avisado. Davi falou sobre isso, que Judas iria trair, iria comprar um campo, iria se precipitar, se suicidar, e nós precisaremos levantar outro para que continuasse esse ministério. E é aqui que eu quero que você se concentre comigo. Quem que eles iriam levantar? Qual é a característica do homem que precisava ser levantado naqueles dias para compor o apostolado junto com eles? Versículo 21 diz: é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Era preciso alguém que tinha visto, ouvido, experimentado. Era preciso alguém que estava acompanhando eles, que estavam ali atentos a tudo que Jesus estava fazendo e movimentando até então. Não podia ser qualquer pessoa. Possivelmente depois se converteram homens que tinham uma envergadura, que tinham uma medida, que tinham uma boa palavra, uma boa eloquência, talvez uma boa influência, mas isso não era suficiente. Era suficiente alguém que fosse testemunha, que havia testemunhado desde o batismo de Jesus em João, com João Batista, até esses dias. Em outras palavras, essa pessoa tinha que ter provado, experimentado, escutado, adorado. Essa pessoa tinha que estar ali vibrando, ansiando. Para mim, Matias, José, esses irmãos, eles estavam como se fosse um jogador na beira do campo, aquecidos, pronto para entrar no jogo a qualquer hora, olhando para o técnico, para a comissão técnica, só esperando o chamado: vem, a gente precisa de você. Por que a gente precisa de você? Porque você treinou para isso, porque você se preparou para isso, porque você correu, porque você se alimentou, porque você dormiu da forma correta, você treinou os fundamentos necessários. É de você agora. Vá lá, entra, faz a sua parte. Não podia ser qualquer um. Imagina o Hendrick, suado, Brasil todo gritando, querendo que o Hendrick entra. Neymar, pingando. E o técnico olha, fala: não, ainda não. Deixa eu ver se tem uma outra pessoa aqui que vai encaixar naquilo que eu estou enxergando, naquilo que eu entendi, naquilo que é o que eu acredito. Quero encerrar minha palavra assim. Então os apóstolos,
estavam ali e eles observavam os irmãos. E ao observar os irmãos, ele via a fome que havia neles, a intencionalidade que havia neles, a posição que eles tinham. Eu não consigo imaginar esses homens passivos, alheio ao ambiente. Eu não consigo imaginar esses homens sem fome, sem expressão. Não importa se eu vou entrar ou não, cara, eu tenho que estar pronto. Eu vou orar. Não importa se eu vou participar de alguma coisa ou não, mas cara, quando eu chegar lá eu quero estar pronto. Jesus, tem uma palavra para hoje, tem uma visão, tem algum sentimento que o Senhor quer compartilhar. Ah, Jesus, se tiver algo no seu coração que você quer fazer hoje, eu estou aqui, Senhor. Fala comigo. Eu quero entender o que o Senhor quer fazer. Eu quero participar disso. Não me deixe ficar distraído. Não me deixe ficar despercebido. Não me deixe ficar desatento, Senhor. Eu quero repreender a distração do meu coração. Eu quero estar focado. Me diz, Senhor. Obstinado. Fala, Senhor. Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Tem algo para hoje? Tem algo para agora? Eu estou indo trabalhar, Senhor. Eu vou encontrar pessoas. Tem algo que o Senhor quer liberar lá. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Não consigo imaginar esses homens levantando de manhã, pensando o que eles iam comer, o que eles iam fazer, com quem eles iam sair, se eles iam passear, se eles iam estar com a família. Não é pecado, irmãos. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando do dia a dia da nossa vida. Eu não consigo pensar nesses homens como pessoas que viviam o cotidiano de forma natural. Não, havia um anseio no coração deles. Havia um desejo dentro deles. E sabe o que é mais impressionante? Quando o Senhor diz que é Matias, a Bíblia não diz, mas em momento algum ele diz: não sei se eu estou pronto para isso. Ah, meu irmão, é eu estou aqui, vamos lá, eu quero cooperar com vocês, eu quero participar disso também. O que Jesus for fazer, eu quero fazer, eu não posso ficar de fora disso. Eu vi cada palavra que meu Jesus liberou. Eu estava lá em cada sinal que Ele manifestou. Eu vi cada cumprimento. Eu vi cada declaração, cada profecia liberada. Eu estou pronto. Eu acredito em tudo que meu Jesus fez. Eu estou aqui preparado para isso. Não é soberba. Não tem lugar para soberba. Eu estou falando de irmãos maduros, irmãos. Que não está tentando ser melhor do que ninguém, ser maior do que ninguém. Não, por favor, não quero nem entrar nesse campo. Eu estou falando de alguém que experimentou algo no Senhor que não tem lugar para vaidade, não tem lugar para ego, não tem lugar para vitrine. Não, mas tinha dentro dele um clamor, um queimor no coração, um anseio. Quem fala assim: olha, Senhor, se for hoje eu estou pronto. Se for agora, Senhor, pode contar comigo. Eu não vou ficar de fora. Amém? Só que esse povo era estranho, irmãos. Porque foi surgindo necessidade no meio da igreja. E aí nós vamos para Atos 6. Quer pegar os diáconos agora. Eu ouvi: fala, Jesus. Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. No versículo 1 diz: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Olha que loucura, irmãos. Palavra se cumprindo, a igreja crescendo. A igreja ganhando graça no meio do povo, o Senhor multiplicando eles, aumentando o número de discípulos, não é de membros, não é de visitantes, era de discípulos, de homens com coração ensinável,
Mas no meio desses homens houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos este serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O Senhor provocou ali uma situação, uma necessidade. E começou a haver murmuração e discussão, e sinceramente falando, é tão normal, é triste, mas é normal, onde junta um monte de gente, nem todo mundo vai estar satisfeito, sempre vai ter uma queixazinha a se fazer. Mas, cara, quando Deus vai escolher alguém para suprir uma necessidade real de algo que estava acontecendo ali, Ele diz: precisa ser 7 homens cheios do Espírito, de boa reputação. Não eram qualquer homens, não eram qualquer pessoa. Eles não podiam estar de qualquer jeito. E eu imagino que estes homens também já caminhavam um bom tempo com eles. Quem sabe até, pastor Calebinho, esses homens não estavam entre os 70 que Jesus enviou de 2 em 2. A Bíblia não deixa claro, mas a gente não sabe. Então esses homens estavam lá, sabe como? Como Matias e José. Ah, Senhor, se você for fazer algo hoje, eu quero participar disso também. Não me deixa fora não, Jesus. O que o Senhor está movimentando? Qual é o que está queimando no seu coração, Jesus? Eu quero participar disso. Passa a sua demanda. Passa aquilo que está em ti. Não me deixe de fora. E esses homens, eles não estavam alheios. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E assim foi levantado o diaconato naqueles dias. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que certamente havia no coração deles um anseio. Nós ouvimos todas as palavras. Nós ouvimos tudo que o Senhor está dizendo. Nós cremos em tudo isso. Eu quero participar. Eu não posso ficar de fora. Senhor, se tem algo hoje, eu estou preparado. Sabe por quê? Porque eu estou cheio do Teu Espírito. E eles foram levantados para servir a mesa, irmãos. Mas 2 destes homens, eles romperam com aquilo que foi proposto inicialmente. Eles queriam mais. Eles não estavam acomodados. Eles sabiam que Deus tinha algo para fazer, e eles queriam fazer isso, participar disso de alguma forma. Estevão. O que seria da igreja sem o mártir Estevão? Sem o diácono Estevão, Andrei? Este homem cheio do Espírito Santo. Versículo 5. Perdão, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo que ele falava. Eles não estavam combatendo com alguém intelectual, com alguém que estava cheio de conhecimento, cheio de sabedoria.
Eles não conseguiam discutir, querer ter razão, dominar a conversa, porque o homem estava cheio de graça, cheio de poder, e eles não resistiam o espírito de sabedoria que estava nele, o Espírito Santo que estava nele. Era isso que não dava para discutir com ele. Era batalha perdida. Então subornaram os homens. Já que a gente não ganha discussão, vamos apelar. Vamos fazer o que a gente sabe, maldade. Subornaram os homens que disseram: temos ouvido que este homem proferiu blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo aos anciões e aos escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: estes homens não cessam de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes de que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Irmão, ele estava lá no meio da multidão. Os apóstolos ensinando, pregando, os sinais acontecendo, a igreja crescendo. Apareceu uma necessidade, vamos instituir os diáconos. Vamos ver quem que eu posso levantar. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos mostre alguém que possa contribuir com isso. Homens cheios de espírito, de boa reputação. Esses homens estavam lá, meu irmão, faca nos dentes, prontos. Falou assim: você e você, venha para cá. O Senhor nos falou sobre vocês. Vocês vão servir as mesas. Aí, uau, aleluia, glória a Deus, aleluia, nós vamos cooperar. Dois deles falam: uau, eu posso dar um passinho a mais. Eu posso, ouvindo o Espírito, aqui cheio do Espírito Santo, participar um pouco mais do que o Senhor está fazendo. Eu quero isso, Jesus. E eles Estevão começou a manifestar sinais, maravilhas, prodígios entre o povo. Mas eles estavam lá. Talvez um homem assim esteja sentado aí do seu lado, uma mulher assim esteja perto de você. Dá uma olhada para ela, dá uma olhada para ele. Talvez você olhe e não veja perspectiva nenhuma, mas essa pessoa pode ser você, meu irmão. Mas eu quero que você entenda por que você não é ainda essa pessoa. Por que você não é ainda esse tipo de homem e dessa mulher? O que está faltando em você para se tornar esse tipo de homem? O que você está deixando de fazer para viver o sobrenatural dessa forma? Para participar do que o Senhor está fazendo? Eu não quero fazer parte de uma casa que recebe palavras, e aleluia, glória a Deus, nós celebramos, vibramos, nos alegramos e arrotamos o que estamos recebendo. Não, eu quero, Senhor, se for China, Índia, Japão, Bélgica, Alemanha, França, se for qualquer lugar do estado do Brasil, Senhor, se o Senhor for fazer algo em Cacoal, não me deixe fora. O que o Senhor quer fazer hoje, me deixa participar disso, Senhor. Eu não quero ficar de fora, eu quero participar, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu vou amar Jesus todos os dias. Eu vou mergulhar nele todos os dias. Eu vou meditar na palavra todos os dias. Eu preciso estar pronto. Eu preciso estar cheio. Porque quando o Senhor disser, quando o vento soprar, apartar-me agora, eu estou posicionado. Mas entramos e saímos alheios, talvez impactados, celebrando pela palavra. Mas como a Roberta orou, na segunda nos esquecemos. No domingo à tarde a gente começa a fazer conta. Mas meu trabalho, meu sustento, meus filhos vão estudar como se o Senhor me mandar no meio de uma aldeia indígena que nunca foi alcançada?
Como que eu vou sustentar minha esposa? Como que eu vou dar o melhor para eles? E quem disse que fazer a vontade de Deus não é o melhor? E quem foi que disse que não estar no centro da vontade de Deus, cooperando com o que Ele está fazendo, não é a melhor coisa? Quem foi que enganou o nosso presente século, dizendo que as coisas deste mundo são melhores? Essa semana eu conversava com uma irmã de um dos nossos acolhidos, e ela agradecia pelo amor, pelo carinho, né, com os meninos da fundação. E algumas pessoas, né, geralmente vêm, criticam o que a gente faz, por que a gente gasta a vida com esses meninos e não sei o que e tal. E eu falo, mas eles me sabem de mim todos os dias. Eles me sabem de ser egoísta, de ser arrogante, de ser soberbo, de pensar só em mim. Quem está sendo salvo na Fundação Vida Nova não só é eles, sou eu. Sou eu que estou sendo salvo de mim. Eu sou ruim, irmãos. Se eu não servir o Senhor, eu vou ser morto, eu vou ser preso, alguma coisa ruim vai acontecer comigo, porque eu sei o quanto há de maldade em mim. Por isso eu preciso amar Jesus, ouvir o que Jesus está falando e dizer, Senhor, se precisar eu estou aqui, se precisar eu quero, se você quiser eu quero, Jesus. Capítulo 8, do 1 ao 4. E consentia na sua morte. Está falando de quem aqui, irmãos? De Saulo. Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Já vai embora, Jô? Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Sabe o que é a postura de Estevão, desse diácono, que era um irmão, que estava no meio do povo, que ouviu mesmo as palavras, que teve as mesmas experiências, que se rendeu ao Senhor Jesus, à soberania dele, que provou, que experimentou, que mergulhou, que entendeu as palavras, que buscou viver isso intensamente. Sabe o que esse homem está fazendo? Ele morreu. E ao morrer, pelo que ele acreditava, por ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder, o sangue dele, nós ouvimos o AP ministrar sobre isso, é aspergido nas vestes de Saulo. E Saulo é impactado por isso. Alguma pulguinha ficou na orelha de Paulo ali, de Saulo. Continuou perseguindo, continuou correndo, mas nessa perseguição algo impressionante aconteceu, que precisava acontecer, que já era para ter acontecido. E mais uma vez Deus tem uma necessidade, aí usa um irmão que estava se preparando, ouvindo, amando, é separado como diácono, começa a pregar o evangelho, cheio de autoridade, cheio de poder, morre, mártir, para dispersão da igreja. Vocês não podem ficar aqui, vão para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, saem para pregar. Vocês não vão sair não? Ô Estevão, eu posso contar com você? Pode, meu Jesus,
pode contar comigo. Nem que custe a minha vida, pode contar comigo. O que você quer fazer hoje? Eu preciso espalhar esses irmãos, Estevão. Eu preciso que eles se espalhem sobre a terra. Que eles sejam espalhados. Parece que eles não entenderam ainda. Está muito confortável ficar todo mundo juntinho ali. Parece que é muito seguro, mas não. A mensagem precisa ser enviada. Esses homens precisam ser dispersos. Vai, morre por nós. Morre pela igreja, Estevão. Vai lá cheio de unção, cheio de autoridade. Prega o evangelho. Ele viu Jesus ao lado do Pai, fitou os olhos nele e disse: olha, Jesus, obrigado por esse privilégio de poder participar disso. Ele não estava preocupado com a sua vida, irmãos, com as suas coisas. Esse irmão era um irmão como eu, como você, que ouviu o Senhor, mas que não ficou satisfeito, que não ficou alheio, se posicionou, porque quis participar. Então eles foram dispersos, irmãos. E do 26 ao 40 diz assim: seguindo eles o caminho, fora chegando a certo lugar onde havia água. Perdão, irmãos, pulei. Li o 36. Os olhos também embaçados aqui. Espera aí, paciência. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Cândice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O irmão que ouviu o outro irmão
que recebeu no seu espírito cada palavra, cada sentimento de Jesus, cada profecia se cumprindo, cada direção, ele disse: eu quero participar disso. Esse irmão é levantado como diácono. Não satisfeito, ele ouve o Espírito, ele vai até o eunuco, ele prega para o eunuco, ele batiza o eunuco. Irmãos, o irmão comum é arrebatado. Experimentou algo sobrenatural porque decidiu ser cheio do Espírito Santo e ouvir o Senhor, porque decidiu participar daquilo que o Senhor estava fazendo. A palavra de hoje é: vamos participar do que o Senhor está fazendo. Você quer participar do que o Senhor está propondo para nós como casa, para essa cidade, para essas nações? Não fique alheio, se posicione, não entre e saia de reuniões, de comunhões, da mesma forma, não entre e saia da presença de Deus, da mesma forma, se posicione. Senhor, se for fazer algo hoje, eu quero participar, conta comigo, eu estou te ouvindo, me diz o que eu preciso fazer. Jesus, não me deixe de fora. A minha oração, meus irmãos, é que o Espírito comece a nos deixar desconfortável, incomodado, trazendo à memória cada palavra liberada, para que a gente possa definitivamente nos posicionar. Vai passar mais um ano, meses, você sabendo o que precisa fazer e não faz, você sabendo o que precisa se posicionar e não se posiciona. Você sabe que precisa ter uma vida de devoção e não tem. Você sabe que precisa estar mergulhado no Senhor, meditando na palavra, dia e noite, orando, buscando comunhão com Ele, não faz e quer participar. Não faz sentido. Não faz sentido. Alguém que quer participar, ele vai, ele corre, ele se prepara, sabe? Ele faz o aquecimento, o alongamento, ele faz tudo que precisa, treina os fundamentos. Quando precisar de você, você vai estar pronto para isso. Houve um período que o Senhor olha para a terra procurando um homem justo. E dá-se a impressão que ele não ia encontrar. Porque o Senhor propôs enviar o dilúvio e destruir toda a terra. E eu imagino o Senhor procurando: com quem que eu posso contar? Essa casa que não se posicionou. Está tanto tempo ouvindo, entendendo. Não dá. E aqui esse irmão, essa família, não, meu Deus, por que não? Um homem justo, eu preciso encontrar um homem justo, alguém posicionado, alguém alinhado, alguém que está ouvindo, alguém que está querendo, alguém que deseja, anseia participar do que eu quero fazer. Noé, você é um homem justo e temente ao Senhor, testemunho do próprio Deus. Eu conto com você, Noé. Vem cá, vai acontecer algo que nunca aconteceu. Eu vou fazer algo que nunca aconteceu na terra. E você vai construir algo que você não é da sua área, não é da sua alçada. Você vai fazer um barco. Um barco? Não é melhor fazer uma plantação? Não, Noé, eu quero um barco. Conta comigo, Senhor. Eu quero participar disso. Eis-me aqui, Jesus. Conta comigo, não me deixa de fora. Eu tenho uma certeza e a convicção de que Deus ele está em um grande movimento. E tem dentro dele coisas específicas para acontecer nesse tempo. E há pessoas, como uma peça de xadrez, que tem uma posição específica, que precisa ir para aquela jogada, precisa ir para aquela posição, porque vai suprir aquela necessidade. E o meu sentimento é: cadê eles? Será que Jesus hoje pode contar com você? Será que Jesus hoje pode falar assim: olha, André, vamos? E você fala: vamos, não tenho nada que me prende. Me preparei, Senhor. Tenho orado, tenho buscado.
A palavra está queimando, o meu coração está ardendo. Caio, posso contar com você hoje? Pode, Senhor. Eu ouvi o que o Senhor começou a fazer. Eu entendi o seu sentimento, as suas intenções. Eu sou mergulhado em Ti. Conta comigo, Jesus. Eu sou guardado na Tua palavra. Eu estou estudando os fundamentos. Eu estou estudando tudo que o Senhor está falando. Eu quero participar disso, conta comigo. Será que se o Senhor olhar para nós hoje aqui, agora, e houver uma necessidade real, Ele vai poder contar com você, meu irmão? Porque você está posicionado, porque você está alinhado, porque você está ajustado, porque você tem boa reputação e está cheio do Espírito. Oh, não, eu só quero ir conhecer, só quero estar lá, não quero me envolver. Assim, tá na lateral, do lado de fora ali, vendo o jogo, já para mim é o suficiente. Tem pessoas mais capacitadas e preparadas, e eu acho que há mesmo. Mas se o Senhor quiser contar com você, se o Senhor precisar de você, Ele vai poder ouvir o seu sim. Não o seu sim de que eu quero, não é o sim de que eu quero participar, porque todos nós vamos dizer queremos, mas é o sim, sim, eu estou pronto. Não tem nada que me impeça, não tem nada que me prenda. As minhas malas já estão arrumadas. Pode falar, Senhor, fala que eu vou. Não é de intelecto, não é só de conhecimento externo, não, irmão. É de quem vive, de quem ama, de quem quer, de qualquer forma, gastar a sua vida por isso. E começa secreto, começa na sua relação com Deus, começa nas mesas, começa na comunhão, começa num culto como este. Fazer como o nosso irmão Felipe. Cadê o Felipe, nosso diácono Felipe? Lá atrás. Ouviu, sentiu, falou: eu meditei nesse texto hoje de manhã, e o Senhor falou para mim que eu precisava ler, que eu precisava fazer algo diferente ao Senhor hoje. Jesus, conta conosco, conta com as nossas crianças, conta com os nossos adolescentes, conta com os nossos jovens, conta com as nossas famílias. Conta comigo, Senhor, conta comigo. É uma palavra, meus irmãos, de encorajamento, mas também de exortação. Não brinque, não fique alheio, não empurre com a barriga, não seja procrastinador, não aceite a distração como uma realidade diária para você. Ah, não, no final tudo dá certo, você vai empurrando com a barriga, vai indo. No último minuto você não, se prepara todos os dias, esteja pronto todo o tempo atento, em todo o tempo sensível. Ah, se o Senhor quiser fazer algo hoje, eu estou pronto. Eu não venho para um culto diante de Deus sentar com o coração com uma palavra, porque se precisar, meu irmão, Senhor, eu estou aqui. Eu não vou para um encontro dar risada somente, brincar, me divertir, que isso eu sei fazer muito bem, sem estar observando o ambiente e percebendo: Senhor, tem algo que o Senhor quer fazer aqui, falar aqui, porque eu quero participar disso. Às vezes é uma palavra que vai travar a vida do irmão. Nós não podemos nos comportar, irmãos, sabe, de forma passiva mais. O Senhor está nos chamando para a batalha, para a guerra. E entra na guerra distraído. As balas vão dizer: ó, se eu quisesse. Agora foi. Não vai dar certo, não vai funcionar. Como que a gente envia alguém que não está preparado para o campo? Como que a gente vai contar com alguém que não está posicionado? Se o Espírito soprar hoje, esses irmãos
fizeram estrago, porque foram dispersos. E aí, se a gente vai lá em Atos 13, a igreja de Antioquia só acontece por causa dessa dispersão, irmãos. Que o irmão que estava lá ouvindo, que amou a palavra, que amou Jesus, que entendeu o propósito, quis participar daquilo, foi levantado como diácono, morreu por isso. Dispersa a igreja, nasce a igreja de Antioquia. Será que o Senhor pode contar conosco? Será que o Senhor pode contar com você? Eu nem sei como eu faço um apelo, se houver algum ministro que queira me ajudar em relação a isso. Mas eu acredito que a gente precisa orar. Precisa se arrepender de alguma forma. Porque a verdade é, infelizmente, que a maioria de nós, se o Senhor contar conosco hoje, a gente não está preparado. Infelizmente. Então, se você entende que precisa se arrepender, quantas palavras como essa será necessário para que você se posicione? Quantas palavras mais você precisa ouvir para entender que você precisa tomar o seu lugar, meu irmão? Vestir a calça. Que mais você precisa fazer? Que mais precisa acontecer para que você assuma o lugar? Para que o Senhor possa olhar para você e dizer: não, eu posso contar com Ele. Ele está preparado. Separe para mim. É eles que eu quero. Ah, Espírito Santo, nós queremos nessa manhã nos arrepender diante de você. Por toda postura inadequada, Senhor. Por tudo aquilo que nos impede, Senhor, de experimentar o que você deseja para nós. Como casa, como família, como irmãos maduros e experimentados naquilo que você deseja. E nessa manhã, Senhor, nós nos posicionamos. Nós nos posicionamos diante de você, Senhor. Diante de você, dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Conte com a nossa vida. Conte com a minha vida. Conte com a minha casa. Conte com a nossa vida, com a nossa casa. Espírito Santo, nós nos colocamos à sua disposição. Nós abrimos mão daquilo que é necessário para vivermos a sua palavra. Para quando você disser: separai-nos agora, não há nada que nos impeça. Não há nada que nos impeça. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós nos posicionamos como casa. Nós desejamos, Senhor. Mas nós não queremos só desejar, nós queremos estar pronto quando você disser. Nós queremos estar preparados quando você disser. Quando você soprar sobre a nossa casa, nós queremos dizer: estamos prontos, Senhor, para isso. Quando você disser o nosso nome, Senhor, nós queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos colocar as nossas vidas diante de você, Espírito Santo. Governa-nos. Governa-nos, Espírito Santo. Nós não queremos estar dispersos quando você nos chamar. Nós não queremos estar distraídos com as coisas desse mundo quando você nos chamar. Nós não queremos, Senhor, deixar passar aquilo que você está fazendo nesse momento.
Nós queremos ouvir e nós queremos responder. Nós queremos estar, Senhor, como Estevão estava, disposto a morrer por você, disposto a morrer pela sua palavra, disposto a entregar tudo, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, Senhor, disposto a abrir mão do nosso emprego, disposto a abrir mão, Senhor, de tudo aquilo que nos prende, para corresponder àquilo que você está dizendo. Para corresponder, Senhor, aquilo que você está mostrando. Para corresponder, Senhor, aquilo que você está nos chamando. Nós queremos estar posicionados. E nós precisamos de você, Espírito Santo. Nós precisamos de você, Espírito Santo. Ajuda-nos nesse processo. Ajuda-nos, Senhor, a estar alinhados. Ajuda-nos, Senhor, a estar posicionados. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nesse tempo. Nós não queremos mais negociar. Nós não queremos mais negociar. Nós não queremos mais, Senhor. Nós queremos estar prontos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito, nessa manhã, eu quero orar que quando nós formos ruminar essa palavra, quando ela descer ao nosso estômago e for alimento sólido, o nosso homem interior seja iluminado. E tudo aquilo que estiver fora do teu prumo venha ser retirado das nossas vidas. Pai, eu oro, Senhor, pelas mulheres dessa casa. Eu oro, Senhor, pelo espírito quebrantado nas mulheres dessa casa. Pai, eu oro contra todo o espírito de competição dentro dos lares agora. Porque às vezes o que nos impede de avançar para o centro da sua vontade é um espírito de comparação com aquele que o Senhor nos presenteou, com aquela que o Senhor nos presenteou. Eu oro pelas famílias dessa casa, Senhor, por homens idôneos, homens de fé e cheios do Espírito, por mulheres cheias de fé e obediência dentro do seu coração. Espírito, eu oro para que tu passe o prumo mediante a palavra lançada hoje. Passa o prumo dentro da nossa família, Senhor, dentro da nossa casa. Eu oro, Senhor, por peso da tua glória mesmo, por densidade, porque a tua palavra ela foi agradável, ela é doce, mas eu oro por uma densidade, uma nutrição no nosso interior, no nosso homem interior nessa manhã, porque nós queremos dar um basta. Nós queremos dar um basta a ciclos viciosos que nós estamos acostumados. Nós sempre queremos um tempo a mais, uma espera a mais. Mas Espírito, tu és sensível. E é você que traz revelação. É você que traz incômodo daquilo que está fora da tua vontade. Às vezes a gente pensa que é só o dinheiro que nos rouba da presença. Não. Às vezes é a vaidade. É o meu gosto preferido. É a minha posição rixosa. É a minha fala irada. Espírito, é tempo de você esquadrinhar os corações. E é tempo de nos adequarmos. Então tudo aquilo que estiver fora da tua adequação nesse tempo, pelo poder da tua palavra, eu oro, Senhor, nessa manhã, mediante aquilo que foi ministrado, coloca nós no prumo, porque é tempo de teleósis, é tempo de adequação. A janela está aberta e o convite não, o chamamento está sendo ecoado no nosso meio, nas nossas vidas. Pai, o Senhor tem gritado nomes nessa comunidade.
Mas os nomes que estão sendo gritados muitas vezes quer tampar os ouvidos. Nós não queremos mais ser assim. Como a pastora já orou, nós queremos estar pronto para o dia que o Senhor disser: separe-nos agora, Paulo e Barnabé, homens idôneos e cheios do Espírito Santo. Separa-nos agora. André, Romário, Andrei, Ada, separa-nos agora, homens idôneos e cheios do Espírito Santo. Ivan, já pensou se fosse agora? E se pedíssemos agora a tua alma, o que tu tens preparado hoje, agora? Por isso, Espírito Santo, batiza-nos com a verdade da tua palavra, para permanecermos na verdade. Porque as nações estão esperando. Elas estão clamando. Elas estão entoando os nomes. Faça-nos ouvir. Os ribeirinhos estão clamando. Vitor, Paula, os andarilhos estão clamando. Mas aí, nós ainda estamos tão cheios de nós mesmos, tão preocupados com o que vamos comer e com o que vamos vestir. Estamos em pecado, Senhor. Vem com o peso da tua glória nessa manhã, Espírito. Porque nós, pela liberdade, nós não queremos dar vazão à carne. Viver uma vida libertina, sem compromisso, sem responsabilidade, achando que o Senhor vai tardar. Não, nós queremos estar vigilantes, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vai requerer aquilo que o Senhor confiou a nós. Oramos por isso, Senhor. Aleluia. Irmãos, a Su vai ler um texto para nós. Segura mais um pouquinho aí. Salmos 18, versículo 29 em diante, que fala assim: com a tua ajuda posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Toma os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da salvação. Tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. O Senhor já te deu tudo o que precisa para participar do que Ele está fazendo.
Nós não temos desculpa. Ele já nos deu tudo o que precisamos para participar dessa batalha. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Agora, enquanto nós estávamos em oração, o Senhor trouxe um sentimento, né? Um pensamento e um sentimento sobre... E a Roberta orou sobre isso. Sobre pessoas que estão de uma forma muito excessiva, preocupada consigo mesmo. Preocupado com as suas coisas. E eu queria dizer a você, meu irmão, que você que está, em outras palavras, cheio de si mesmo, porque só consegue pensar em você, vai ser necessário se esvaziar, se você quiser ouvir o Senhor e participar do que Ele está fazendo. Não dá para competir. Ele não quer competir com você. Não é necessário isso. Então o lugar é dele. Amém? Parar de pensar mais em nós mesmos. Parar de pensar mais na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Começar a perguntar qual que é a vontade de Deus. O que Ele está fazendo que a gente pode participar disso? Em nome de Jesus. Amém?